Muito bem, irmãos, mas que a graça de Jesus esteja com todos. Eu fico muito feliz de ver a igreja cheia e a Deus toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém? Irmãos, eu gostaria de, num primeiro momento da minha fala aqui, como o pastor Renato falou, realmente, vamos ver as provas arqueológicas, mas eu quero começar com uma pergunta. Faz sentido crer na Bíblia? Eu vou, durante os primeiros minutos dessa fala, agir como se eu não fosse um crente, como se eu fosse um ateu, um cético, tá bem? E alguém pode perguntar, não, mas você subiu para pregar a palavra de Deus, a gente não quer ouvir um ateu. Mas é porque muitos de vocês, talvez, têm filhos que estão indo à universidade e estão com um professor com toda a retórica de um pregador do Evangelho, dizendo para ele que não faz sentido acreditar na Bíblia, que tudo isso é um mito, que vocês estão aí apenas influenciados pela emotividade. E como é que você pode ter certeza, realmente, que esse Jesus que você está acreditando é verdadeiro e não é apenas um fruto do costume? Deixe-me piorar a minha pergunta aqui. A mesma emoção que você está tendo hoje no culto, quando você cantou brilhantemente aqui para honra e glória de Deus, em termos emocionais, é a mesma emoção que eu vejo muitos muçulmanos rodando em torno da Caaba em Meca. É a mesma emoção que eu vejo um budista diante de um templo no Tibete. É a mesma emoção que eu vejo um hindu reverenciando as águas do rio Ganges. Então, se eu fosse um ateu, eu ia dizer assim, tá, bonito, bacana o culto de vocês estão emocionados, mas se vocês tivessem nascido em Nova Delhi, vocês estariam agora adorando Shiva com a mesma força que vocês adoram Jesus. E se eu chegasse para você e falasse assim, será que Shiva é um Deus verdadeiro? Você ia falar, mas é claro que é. Você nem trabalharia com a hipótese de questionar a divindade de Shiva ou de Krishna. E aí? Como é que eu posso ter certeza que esse aqui é um culto ao Deus verdadeiro? Não pode ser uma resposta apenas da paixão. Tem que ser alguma coisa racional. Bom, vamos começar nossa conversa aqui sobre Jesus Cristo, né? Eu quero começar por essa pergunta. Jesus Cristo existiu mesmo? Por quê, gente? Porque nós estamos no ano da fé. A base do ano da fé é o quê? Jesus Cristo. Nós não podemos ter dúvidas sobre Jesus Cristo. Quem foi, quem é Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos claramente quem é Jesus Cristo, sabe, a igreja levou 700 anos para vencer todas as heresias sobre Jesus Cristo. Primeiro foi o arianismo, no ano 325, que dizia que o Cristo não era Deus. Então teve o concílio de Nicéia 1, 325, que condenou o Ário e o arianismo. E deu um trabalho tremendo para a igreja. Depois teve o outro lá que disse que Jesus eram duas pessoas, né? O Nestório, o patriarca de Constantinopla, no ano 431. Foi preciso a igreja fazer o concílio de Éfeso. E Nestório dizia que Maria era a mãe do Jesus homem, mas não era a mãe do Jesus Deus. Aí ele disse, para com isso, não existe dois Jesus. Jesus é uma pessoa divina só, que tem duas naturezas. E Maria é Theotokos, mãe de Deus. Do concílio de Éfeso bateu o martelo nisso. Depois houve um outro que disse que Jesus não tinha natureza humana. Era o monofisismo de um tal de Sérgio, patriarca de Constantinopla. Não, Jesus só tem natureza divina, porque a natureza divina engoliu a natureza humana. O Papa Leão Magno foi obrigado a escrever, né, aquele famoso Tomos a Flaviano, lá no concílio de Calcedônia, no ano 451, ele dizia, não, Jesus Cristo tem as duas naturezas. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, senão ele não pode ser o salvador da humanidade. O salvador da humanidade tem que ser homem e tem que ser Deus ao mesmo tempo, porque ele é o pontífice. Depois tem uma outra heresia ainda, lá já no ano 680, o chamado monotelitismo. Aí não é mais monofisismo, uma natureza só. Mono quer dizer um, física quer dizer natureza, monofisismo, uma natureza. Aí vem uma outra heresia, de um outro sujeito, chamado Eutyches
também de Constantinopla, um monge famoso, começou a dizer assim, não, Jesus está bem, ele é uma pessoa divina, tem duas naturezas, mas ele não tem duas vontades, ele só tem vontade divina, ele não tem vontade humana. Foi preciso a igreja fazer um outro, foi o terceiro concílio de Constantinopla, e teve que se condenar o monotelitismo. Telex em grego quer dizer vontade, mono quer dizer uma vontade. A igreja diz, não, Jesus tem duas vontades. Ele tem vontade divina e tem vontade humana. Só que a vontade humana é perfeitamente submissa à vontade divina. Como foi, por exemplo, no Calvário. No Calvário, a vontade humana de Jesus era fugir da cruz. Claro. Ele era homem, sentia medo como homem. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele ia passar. Mas, imediatamente, a vontade humana se submete à vontade divina. Não faça a minha vontade, senão a tua. Aliás, é um ensinamento maravilhoso para nós, né? Não faça a minha vontade, Senhor, faça a tua. Né? E a vontade de Deus foi feita e nós fomos salvos desse jeito. Então, isso foi no ano 680. Então, desde lá dos primeiros séculos, das primeiras heresias, até praticamente o ano 700, a igreja teve que lutar muito. Por quê? Porque Jesus é a base da nossa fé. Se a base da fé for estremecida, se houver dúvida, a fé toda fica comprometida. Então, meus irmãos, a igreja sofreu muito. Houve muitos cismas, o cisma dos monofisistas, o cisma dos monotelitistas, o cisma dos arianos, porque a igreja precisou quem é Jesus Cristo. Então, se você quiser ter uma fé autêntica, eu coloquei tudo isso num livro que eu chamei de Porque Eu Sou Católico. Porque se você quiser ser católico, você tem que entender isso. Porque senão as pessoas fazem pergunta para você, te põe na parede e você não sabe responder. É isso que eu quero, esta aula que eu quero dar aqui hoje. Pode passar para nós. Uma coisa muito importante de você entender é que Jesus existiu. Por que essa pergunta? Porque você sabe que tem muita gente que nega que Jesus tenha existido. Aqueles que querem destruir o cristianismo, aqueles que querem destruir a fé católica, ou quem sabe até destruir a igreja, pensam que seja possível, né? Diz, não, Cristo não existiu. Cristo foi um mito, Cristo foi uma lenda, Cristo foi uma fantasia. Opa, peraí. Quem é que prova que o Cristo existiu? A ciência. A mesma ciência que prova que Júlio César existiu 40 anos antes de Cristo. A mesma ciência que prova que existiram os grandes autores gregos e romanos, né? Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, Platão, 300 anos antes de Cristo, Pitágoras, 400 anos antes de Cristo, e Cícero, e Sêneca, e Companhia Limitada. Essa mesma história, essa mesma ciência prova que o Cristo existiu. E como é que nós sabemos disso? Olha, é muito simples. Nós temos documentos cristãos que falam de Cristo e que não podem ser desprezados. Claro, temos aí os 4 evangelhos, temos aí as cartas dos apóstolos. Isso não é fantasia, isso não é lenda, isso é realidade, né? E onde é que estão esses evangelhos? Os originais. A gente sabe que esses originais não existem mais, porque os originais se decompuseram com o tempo, claro, escrito em pele de carneiro, escrito em pergaminho, papel, papiro, mas, veja bem, existem mais de 5.000 cópias, manuscritos, copiados desses originais, que chegaram até nós. Né? Nós temos manuscritos que estão em todas as bibliotecas da Europa, bibliotecas de Londres, biblioteca de Paris, bibliotecas de Nova York, nos Estados Unidos. Né? E por que essas bibliotecas guardam essas cópias, esses manuscritos dos originais do Evangelho? Sabe, tem originais cópias do século II, cópia do século III, cópia do século IV, do século V. Isso é uma preciosidade que nenhum museu deste do mundo vende. Por que não vende? Porque é verdade, porque é histórico. E eu gostaria de dizer aqui que as cópias que nós temos de muitos autores clássicos greco-romanos, como Cícero, Platão, Aristóteles, são cópias muito mais tardias, ou seja, são manuscritos lá do século VII, do século VIII, do século IX, do século XIII.
Enquanto que as cópias dos evangelhos, das cartas, são cópias do século II, do século III, quer dizer, cópias que estão muito mais próximas dos seus originais, dos chamados autógrafos, o original. Quer dizer, a crítica científica, histórica, comprova que os evangelhos são muito mais autênticos do que as cópias dos clássicos gregos romanos. E esses evangelhos falam de Jesus Cristo. Mas não são só os evangelhos que falam de Jesus Cristo, nós temos historiadores judeus que falam de Jesus Cristo, historiador lá do século I, século II, como Joséfo, que escreveu as Antiguidades Judaicas, escreveu A Guerra dos Judeus. Nós temos escritores romanos que falaram de Cristo. Enfim, há toda uma literatura greco-romana que falava de Jesus Cristo já no século I. Então, não é só a igreja que fala de Jesus Cristo. Os evangelhos falam com detalhe. Mas há toda uma literatura clássica comprovada que você pode encontrar hoje, né, que fala de Jesus Cristo desde o primeiro século. Então você pode ter certeza absoluta que Jesus não é uma lenda. Será que uma igreja inteira, que viveu já 2000 anos, podia ter sobrevivido em cima de uma lenda, de um mito? De jeito nenhum.